azul em letras brancas aparece na tela, formatar texto na matriz padrão e contar páginas. Olá pessoal, aqui é a professora Vanessa. Eu vou mostrar para vocês como converter um arquivo que vocês já tenham, transformá-lo na matriz padrão para fazer o cálculo das páginas lá no referentes à tabela de equivalência. Eu tenho um arquivo do Word aqui aberto, eu estou usando a versão 2019 do Word e o NVDA como leitor de tela para poder acompanhar, Nesse arquivo do Word eu escrevi algumas informações, no cabeçalho, Instituto Benjamin Constant, data, professora X, aluno Y, tema, número 1, faça as atividades a seguir, A, isso, B, isso, C, aquilo. Isso, agora faça o seguinte. E o número 2, agora faça o seguinte, e o número 3, vazio. E o 4 está diferente. Tudo isso aqui está na cor vermelha, negrito, itálico e sublinhado. Coloquei uma formatação diferenciada só para poder a gente fazer o processo aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar todo o texto. Para selecionar o texto, a gente vai usar o comando Ctrl e a letra T. Ctrl e a letra T, agora meu texto está todo selecionado. Agora eu vou começar a alterar a formatação do texto. Então, para eu acessar os menus, eu aperto a tecla Alt. Então, eu vou apertar a tecla Alt. Guias da faixa de opções, guia expandido. Página inicial, guia selecionado, Alt, C2 de 10. Agora, se eu apertar a letra C, ele vai ativar o menu página inicial, que é o que eu quero. C. O próximo que eu quero acessar, nesse momento, é o espaçamento. Para acessar o espaçamento, eu vou apertar a letra P e depois a letra E. Então, Alt, C, P e E. P. E. Espaçamento de linha e parágrafo lista. 1,0 não selecionado 1 de 9. Lá no guia, a gente colocou como espaçamento padrão o espaçamento simples. O espaçamento simples é o 1,0, certo? E além disso, a gente tem que remover os espaços antes e depois do parágrafo. Então, primeiro eu vou lá no final em remover espaço antes e depois do parágrafo. Remover espaço antes de parágrafo não selecionado. Espaço. Documento do Microsoft Word, guias da C, P, E, espaçamento de linha e parágrafo. Agora eu vou lá em remover espaço depois do parágrafo. 1. Remover espaço depois de parágrafo. Documento do Microsoft, guias da faixa C, P, E, espaço. Observe que eu posso selecionar a opção tanto com espaço quanto com Enter. Agora eu abri de novo o espaçamento e vou selecionar o espaçamento 1,0, que é o espaçamento simples. Documento do Microsoft Word, edição multilinhas. Feito a questão do espaçamento. Agora eu vou para o segundo item, que é a fonte, o tipo de fonte e o tamanho da fonte. Então eu vou de novo com Alt. Guias da faixa de opções, guia expandido. C. C. Agora eu vou para o formato da fonte. Então eu vou usar F e O. F, U. Fonte edição Alt, C, F, o selecionado calibre I. E aí, para isso, tá selecionado o calibre, eu vou alterar, porque as fontes indicadas lá são Arial ou Times. Eu prefiro Arial entre essas duas, porque ela é sem serifo, então para quem é baixa visão é melhor. Então eu vou colocar Arial. Eu posso escrever Arial A-R-I-A-L. e apertar a seta para baixo. Arial. Arial e vou dar o Enter. Documento do Microsoft Word, edição multilinha, selecionado Instituto. Agora já alterei o tipo de fonte. O próximo passo é alterar o tamanho da fonte. Vamos lá. Alt, C. Guias da faixa C. Agora o tamanho da fonte é FY. F, Y. Tamanho da fonte edição Alt, C, F, Y selecionado 20. Tá, em 20 eu vou colocar 12, que é o número que tá lá. 2. Documento do Microsoft Word, edição multilinha, selecionado Instituto. Observe que o texto está com negrito, itálico, tá com uma cor diferenciada. Essas configurações não foram contempladas lá no guia, então você pode fazer do jeito que você achar melhor, tá? Aqui o meu tá todo configurado.
O último item que a gente precisa de modificar para se adequar ao guia são as margens. Então, agora a gente vai, de novo, com Alt, e ao invés de usar o C, a gente vai usar o Q de Layout. Q, Layout Guia selecionado Alt. E agora vamos clicar no M de Margens. Em Margens Lista. E agora a gente vai clicar o A para ir direto para margens personalizadas e a gente colocar a margem conforme está lá no guia. Configurar página, diálogo, margens, retrato, paisagem, orientação, páginas, visualização superior, edição Alt mais os selecionar. Quando abre o menu de configurar página, ele já vem ativado superior, que é 2,5 que está aqui. Eu vou escrever o número 2. 2. Seleção removida. Então, ele apagou o que estava escrito, que era 2,5 porque estava selecionado, e colocou o número 2 no lugar. Eu vou apertar Tab para ir para o próximo e fazer o mesmo procedimento e ir alterando para 2. Inferior, edição Alt mais F selecionado 2,2. Esquerda, edição Alt mais e selecionado 3 cm 2. Direita, 2. Medianize, edição Alt mais. E agora a gente vai até o botão OK e seleciona. Várias, aplicar a, definir como padrão, OK botão. OK. Documento 2 Word. Documento do Microsoft Word edição multilinha selecionado Instituto Benjamin com. Agora é só a gente verificar a quantidade de páginas que deu para poder incluir lá na tabela, né, na planilha da tabela de equivalência. Para a gente verificar a quantidade de páginas, a gente pode, para quem é evidente, olhar lá na parte inferior da tela, onde está escrito o número de páginas, o número de palavras. No meu está escrito página 1 de 1. Número de página, página 1 de 1, número de página. Para quem está usando o leitor de telas, da faixa de opções. A gente vai apertar o Alt, V de revisão. V, revisão guia selecionado Alt, V8 de 10. E NO de contagem de palavras. Contar palavras, diálogo, estatísticas, páginas 1 palavras, 27 caracteres. E aí ele vai falar páginas 1, aí vai falar as palavras, caracteres, parágrafos, e depois você vai fechar. E aí, caso você não queira deixar o documento com base na matriz padrão, se você já tinha formatado ele anteriormente, você vai dando Ctrl Z. Desfazer. E desfaz todas as alterações antes de enviar para os alunos ou para os responsáveis, qual seja o seu caso, né? A ideia é que a matriz padrão seja uma base de cálculo para todos, para padronizar, né, e ficar um cálculo mais justo para todos os professores. Mas não somente isso. A formatação de um texto, adaptando ele para uma pessoa com deficiência visual, de acordo com as suas necessidades, faz parte do nosso trabalho enquanto especialistas, né? Inclusive, o ideal seria que cada pessoa com baixa visão tivesse uma formatação diferenciada para ela, de acordo com o padrão que é adequado para ela, né? Padronizar em fonte 20 com fundo branco e letra preta não atende necessariamente às necessidades de todos os tipos de baixa visão. Alguns têm preferência ou têm mais facilidade de utilizar com contrastes diferenciados, tipos de fontes diferenciados, tamanhos de letras diferenciados. Então, essa padronização é só para a gente ter uma base de cálculo. Enfim, espero que tenham auxiliado vocês a fazer o processo de forma mais rápida e até mais. Fundo azul, em letras brancas aparece na tela, fim.